Fala galera, exercício sobre a aula 1, substâncias puras, misturas e sistemas, certo? Questão 1. Consideram-se a arte rupestre as representações feitas sobre rochas pelo homem da pré-história, em que se incluem gravuras e pinturas. Acredita-se que essas pinturas, em que os materiais mais usados são sangue, saliva, argila e excrementos de morcegos, cujo habitat natural são as cavernas, têm cunho ritualístico. Todos os materiais utilizados para as pinturas citados nos textos são substâncias compostas puras, de origem animal, misturas de substâncias compostas, de origem vegetal. Aí fala aqui, ó, animal e vegetal, né? Sangue, homem, né? A saliva, já a argila não, né? Então, não pode ser nem letra B nem letra D. Substâncias simples e substâncias compostas, né? Eu sei que saliva tem água, se é água é H2O, então não é simples, tá? É compostas. Agora são substâncias ou misturas. Sangue não é uma única substância, é uma mistura de substâncias. Saliva é a mesma coisa, certo? Então essas substâncias citadas no texto são letra C, mistura de substâncias compostas, certo? Questão 2. O gráfico a seguir apresenta a variação de temperatura observada ao se aquecer uma substância a partir de 25 graus Celsius em função do tempo, né? Com base na análise do gráfico, é possível concluir que a faixa de temperatura em que a substância permanece sólida é de 25 a 41. Olhando para o gráfico, a gente sabe sempre que é sólido, líquido e gasoso. E aqui está a mudança de fase do sólido para líquido e aqui a mudança de fase do líquido para o gasoso, certo? Então, do 25 ao 41, daqui para cá, realmente é a fase sólida. Alternativa letra A, certo? A substância A não é uma substância pura? Falso. É uma substância pura porque ela tem essas duas linhas constantes aqui, certo? A temperatura de fusão e ebulição são constantes. Letra C. A temperatura de ebulição é 41? Falso. Aqui é a temperatura de fusão, que é o 41. A de ebulição é 182. Letra D. A faixa de temperatura em que a substância permanece líquida é de 25 a 182. Ela é só líquida nesse trecho, de 41 a 182, e não de 25, certo? Em 25 graus a substância é um líquido, 25 ela é o que? Sólido, beleza? Continuando aqui, questão 3. Nos campos da metalurgia, é crescente o interesse nos processos de recuperação de metais, pois é considerável a economia de energia entre os processos de produção e de reciclagem, além da redução significativa do lixo metálico. Esse é o caso de uma microempresa de reciclagem, na qual se desejava desenvolver um método para separar os metais de uma sucata, composta de aproximadamente 63% de estanho e 37% de chumbo, usando o aquecimento. Entretanto, não se obteve êxito nesse processo de separação. Para investigar o problema, foram comparadas as curvas de aquecimento para cada um dos metais isoladamente com aquela da mistura, todas obtidas sob as mesmas condições de trabalho. Considerando-se as informações dos gráficos, é correto afirmar que a sucata é constituída por uma sucata, ele falou que era uma mistura de 63% de estanho e 37% de chumbo, né? Então, se é uma mistura, não pode ser uma substância pura, né? Suspensão coloidal não faz parte nem do assunto, né? E não é pronto. Pode ser uma mistura, né? Aí ele fala aqui na letra E. É uma substância contendo impurezas e com temperatura de ebulição constante. Aqui o que ele errou foi nessa parte, né? Que também está errado, porque a temperatura de ebulição ela não é constante, ela está inclinada. Se está inclinada, ela varia, certo? Falso, letra C, D e E. É uma mistura, como foi dito aqui, eutética ou azeotrópica, né? A gente tem que lembrar qual a diferença dos dois. O que é que está acontecendo é que a temperatura de difusão é constante, funde constante. Qual das duas vai ser? Letra A. Eutética, a temperatura de difusão é constante. A azeotrópica, que não é o caso da questão, a temperatura de ebulição que é constante, certo? Questão 4. Analise as proposições a seguir e assinale a alternativa correta. Letra A. A alotropia é o fenômeno pelo qual podem existir átomos do mesmo elemento químico formando substâncias simples diferentes.
correta. A própria definição de alotropia é essa mesmo, tá? Então a alternativa é a letra A. O ozônio, o hélio e o metano são substâncias simples. Metano é CH4, tá? Então metano não é simples, é composto. Os fulerenos são a forma alotrópica do carbono e não do enxofre. Fósforo branco, enxofre rhombico e ozônio são substâncias compostas, não são substâncias simples. O leite é uma substância composta? Não, o leite é uma mistura. Certo? Questão 1. Atividades propostas. A química é responsável pela melhora na qualidade de vida e está inserida no cotidiano de muitas formas em substâncias e misturas que constituem diversos materiais. Assinale a alternativa que apresenta respectivamente substância simples, substância composta, mistura homogênea e mistura heterogênea. Certo? O que acontece? Água é substância composta, que é H2O. Então não pode ser nem letra A nem letra B. Alumínio é só o Al, realmente é substância simples. Aí ele fala substância composta. Aço, né, o aço é uma mistura, tá? Né? Então não pode ser substância composta. H2O é água, é substância composta. Aço e granito, né? O aço é uma mistura homogênea. O granito é uma mistura heterogênea, tá? Então fica a letra D, porque o aço é homogêneo e o granito é heterogêneo. Dá para ver a diferença nas cores no material. Questão 2. Quando exposto a uma temperatura menor que 13 graus, o estanho pode se transformar em uma versão mais frágil e quebradiça. Tais formas são chamadas respectivamente de beta e alfa e podem ser vistas na figura a seguir. Essa transformação é associada popularmente à doença do estanho, e o fenômeno químico associado a essa transformação é denominado de, né, alotropia. O que é alotropia, como disse na outra questão? Substâncias simples diferentes a partir do mesmo elemento. Então, eu tenho duas substâncias diferentes, né, simples porque é feito só de estanho, né, então aqui é o fenômeno da alotropia, letra D, certo? Questão 3. Alguns historiadores da ciência atribuem ao filósofo pré-socrático Empédocles a teoria dos 4 elementos. Segundo essa teoria, a constituição de tudo que existe no mundo e sua transformação se dariam com base em 4 elementos básicos: fogo, ar, água e terra. Hoje, a química tem outra definição para elemento. É o conjunto de átomos que possuem o mesmo número atômico. Portanto, definir a água como elemento está quimicamente incorreto, porque se trata de definir a água. O que é a água? H2O. É uma substância composta por 2 elementos, hidrogênio e oxigênio, alternativa à letra E. Certo? Questão 4. Uma substância pura e sólida, X, é submetida a uma descarga elétrica que causa sua decomposição em 2 outras substâncias Y e Z. Essas duas, por sua vez, mesmo submetidas a diferentes processos além da descarga elétrica, não se decompõem em outras substâncias. Com base nessas informações, é correto afirmar aqui: quando se decompõe, quer dizer que é uma substância composta. Quando não se decompõe, são substâncias simples, certo? Então, ele fala Y e Z são substâncias simples. Alternativa letra C. Beleza? Questão 5. Aumento do etanol na gasolina foi precedido por estudo. A mistura de 27% de etanol anidro na gasolina C, válida desde o último dia 16 de março em todo o país, foi resultado da alteração da legislação no ano passado, com a publicação da Lei 13.033 em 25 de setembro de 2014, que condicionou o aumento da mistura à comprovação de sua viabilidade técnica. A mudança somente foi concretizada após diversos testes feitos a pedido do governo e também pelas entidades representantes dos fabricantes de carros, motos e autopeças, os quais apontaram a viabilidade técnica e ambiental da alteração. Levando em conta essa mistura, pode-se considerar que o sistema gasolina-etanol é um exemplo de tá juntando duas substâncias, não é substância, é mistura, certo? Que tipo de mistura é? Eutética, heterogênea ou homogênea? Homogênea, você não consegue distinguir, né, o álcool, né, na gasolina, vira uma fase só, um aspecto só, certo?
Questão 6. Ainda hoje é muito comum as pessoas utilizarem vasilhames de barro, moringas ou potes de cerâmica não esmaltada para conservar a água a uma temperatura menor do que a do ambiente. Isso ocorre porque o barro isola a água do ambiente, mantendo-a sempre a uma temperatura menor que a dele, como se fosse isopor. Falso, ele não isola, tá? O barro tem poros, tem buraquinhos por onde a água pode sair, tá? Mas vai sair em forma de quê? De vapor, tá? O barro tem poder de gelar a água pela sua composição química. Na reação, a água perde calor. Não, ele não tem essa capacidade de gelar a água. Letra C. O barro é poroso, permitindo que a água passe por meio dele. Parte dessa água evapora, tomando o calor da moringa e do restante da água, que assim são resfriados, né? A água esquenta, vira vapor, e logo esse vapor está com calor, está com a temperatura mais alta, passa pelos poros e vai embora. E a água que fica restante, ela fica na temperatura menor. Realmente é a letra C, né, a própria definição da explicação, tá? Letra D, o barro é poroso, permitindo que a água se deposite na parte de fora. Né? Se ela se depositasse na parte de fora, não vai ficar lá dentro água nenhuma. A água de fora sempre está na temperatura maior que a de dentro. Né? O lance que está errado é isso daqui, permitindo que a água fique do lado de fora. Tá? A moringa é uma espécie de geladeira natural, liberando substâncias higroscópicas que diminuem naturalmente. Não, ela libera, né, a própria água em forma de vapor. Tá? Falso a letra E. Questões de aprofundamento. Em uma aula prática de ciências, os alunos analisaram um líquido de identidade desconhecida. Inicialmente verificaram a existência de uma única fase. Em seguida, determinaram a densidade está aqui, a temperatura de ebulição e a massa residual após a evaporação de 100 ml do líquido. A tabela a seguir evidencia os resultados das análises. Com base nos resultados, o líquido em questão é uma. No texto ele fala que é visto uma única fase, então já sabe que é homogêneo, tá? Ele também fala que tem uma faixa de temperatura, que é de 76 até 84. Se fosse uma única temperatura, um único valor, seria uma substância, tá? Mas como tem uma variação de temperatura, se trata de uma mistura. Como ele mencionou no texto que era uma única fase, é uma mistura homogênea. Beleza? Questão 2. As pesquisas científicas têm mostrado que a existência de outras formas de vida fora da Terra passa pela busca de substâncias químicas que possam suportar essa hipótese. Até o momento já foram divulgadas notícias sobre a existência em Europa uma das 4 luas de Júpiter de água, H2O, uma mistura de compostos formada pela presença de oxigênio, O, enxofre ionizado, S e gelo. Além da suspeita de substâncias que poderiam ser formadas por cloro e sais de carbonato CO3-2. No cometa Lovejoy, foi noticiada a existência de etanol e um glicoaldeído de açúcar. Na atmosfera do planeta Marte, noticiou-se a existência de vapor de água e dos gases nitrogênio, monóxido de carbono, óxido nítrico, metano e gás carbônico, entre outros. Sobre as substâncias químicas citadas no enunciado, analise a alternativa correta. Em Marte, as substâncias citadas são todas compostas. Em Marte, falo isso aqui que é composta, mas essa é simples, então é falso letra A. O etanol e o glicoaldeído de açúcar representam a mesma quantidade de átomos. Etanol, cadê o etanol? Aqui é o etanol e glicoaldeído. Se eu contar 1, 2, 3, 4, 5, né, que são 2, 6, 7, 8. 1 com 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não é a mesma quantidade, falso. O gás carbônico representa uma mistura homogênea de carbono e oxigênio. Não, gás carbônico é uma substância, tá? Aqui, composta, porque tem 2 letras, 2 elementos químicos, certo? As substâncias sempre citadas no texto compreendem N2, O2, S8, Cl2 e H2O. H2O tem 2 elementos, não é simples, é composto, certo? Logo fica a letra E. Em Europa, atribui-se a existência de pelo menos 5 elementos químicos. Né? Aqui ele fala em Europa, uma das 4 luas, tem H, tem O, H e O, tem
enxofre, tem o S, além de cloro, citou aqui o cloro, e CO3, que tem o C do carbono. Logo fica a letra E, certo? Questão 3. Tudo com que sonham os torcedores dos países participantes da Copa do Mundo de futebol deste ano é que essa cena se repita inúmeras vezes. Na rede do adversário, é claro. O carbono apresenta a propriedade de formar mais do que uma substância simples. Uma dessas substâncias apresenta estrutura em camadas, cada uma delas constituída em hexágonos, figura 1, com geometria semelhante à da rede de futebol. Outra substância se apresenta como uma estrutura fechada, figura 2, na qual os átomos de carbono estão arranjados com geometria semelhante aos gomos de uma bola de futebol, certo? Aí vamos ver o que é que fala a seguir. A propriedade a qual se refere o texto e as formas descritas para o carbono são denominadas de, o fato do carbono se apresentar como substâncias simples diferentes é o fenômeno da alotropia, certo? E quais são os nomes das substâncias? Existe o grafite e o diamante fullereno. O desenho, a gente não pode esquecer que o primeiro, o da rede de futebol, se trata de um grafite, e essa bola, se trata do fullereno. Logo fica a alternativa letra B, certo? Questão 4. Considere as figuras pelas quais são representadas diferentes sistemas contendo determinadas substâncias químicas. Nas figuras, cada círculo representa um átomo, e círculos de tamanho diferentes representam elementos químicos diferentes. A respeito dessas representações, é correto afirmar que os sistemas 3, 4 e 5 são misturas. Aqui é uma substância, aqui é outra, mistura. Aqui é uma substância, são todas idênticas, então aqui não é mistura. Aqui é uma substância e são todas iguais, então não é uma mistura. O 4 não é uma mistura, falso letra A. Tá? Aqui é uma substância, aqui já é outra, então aqui é uma mistura sim. 1, 2 e 5 representam substâncias puras. O do 5 é uma mistura, então já dá falso a letra B. 2 e 5 são, respectivamente, uma substância molecular e uma mistura de gases nobres. 2, estou vendo aqui uma substância só, então aqui não é uma mistura. E o 5 é uma mistura. Tá? O que acontece? Gases nobres? Sim. Por quê? Porque gás nobre se apresenta com um único átomo. Só tem um único átomo, é um gás nobre. Tá? Só isso. Letra C. Vamos ver as outras letras. Letra D. 6 e 4 representam respectivamente uma substância molecular gasosa e uma substância simples. Quando eu olho para o 4 ele tem bolinhas diferentes. Aqui só tem uma bolinha, um pontinho, aqui tem 2, aqui tem 3. Então, não é substância simples, certo? É composto, tá? Falsa a letra D. 1 e 5 são substâncias simples puras. Não está puro porque o 5 é uma mistura, então só fica a letra C mesmo, certo?